vários. Eu pensei que era um só. Não, né? Não, na verdade, o que acontece quando a gente fala sobre reencarnação... Desculpa, sem querer interromper, já interrompendo. Você pode grudar um pouquinho mais aqui? Ok, obrigado. O que acontece muitas vezes quando a gente fala sobre reencarnação, a gente fica mistificando muito. Então, antes de tudo, a gente tem que entender o conceito da continuidade depois da morte, né? Em todas as tradições espirituais se acredita numa continuidade depois da morte. No budismo se explica que existe a reencarnação. Como se continua depois, cada religião, cada tradição espiritual explica da sua forma diferente. Mas, antes de tudo, a gente tem que entender o que é que continua. É o que no Ocidente a gente chama alma, no budismo é chamado contínuo mental. Então, o que ocorre... Contínuo mental. Pois a gente tem a nossa mente grosseira, que é a que está analisando os nossos 5 sentidos, tem a mente sutil das nossas emoções, e o que é chamada mente muito sutil, que vai de uma vida a outra, que é chamado o nosso contínuo mental. E o que ocorre é, para poder reconhecer uma reencarnação, eu tenho que antes conhecer a alma, a mente muito sutil daquela pessoa enquanto viva, para que depois eu possa reconhecê-la numa criança. Pois a gente tem qualidades que a gente leva de uma vida a outra. É através disso que se faz o reconhecimento. Então, não é como muitas pessoas pensam por testes externos ou por aparência física, não é por isso. Agora, me explica uma coisa, Lama Michel. Por que é que não se tem, eu não sei se você especificamente tem, pelo fato de ter passado por essa experiência, mas por que é que não se tem a menor recordação de vidas anteriores? Não, muito simples. É pelo fato que, como eu acabei de dizer, o que continua de uma vida para outra é a nossa mente muito sutil. Então, o que ocorre é que, normalmente, no dia a dia, a gente apenas se relaciona com a nossa parte grosseira da mente. Mas da mente sutil a gente não leva nada no caminho? Não, a gente leva. Mas, por exemplo, para fazer um exemplo bem fácil para a gente entender um pouco o que é a mente sutil. Eu posso te dizer, nesse momento, eu não estou com raiva. Mas eu não posso te dizer, eu não tenho raiva. Me traga um objeto de raiva, vamos ver se eu tenho raiva ou não. Essa raiva que eu tenho, mas que nesse momento não está manifestada, ela está na minha mente sutil. Quando ela se manifesta, ela vem para a mente grosseira. É a mente sutil que vai de uma vida para outra. Então, na verdade, nós estamos sempre nos relacionando com a mente sutil, mas a gente acaba não reconhecendo ela. Então, a gente não entra em contato. As nossas memórias, que nós chamamos de memórias normalmente, ficam sempre no nível grosseiro, do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti. Você, por exemplo, depois de ter passado por essa experiência, isso lhe dá acesso a algo da mente grosseira anterior? Também não? Não. Não. Na mente grosseira, não muda nada. A única coisa que a gente tem acesso que continua é aquilo que a gente conseguiu se familiarizar de uma forma profunda. Né? Da mesma forma que ninguém tem que se preparar para ficar com raiva. Dizer, então amanhã às 3 da tarde eu vou ficar com raiva. Quando a raiva vem, ela vem. Você Ou está falando com amor, muito a mesma raiva, coisa. muito em raiva. Um monge budista tem raiva de vez em quando? Pode ter, claro. Não existe nenhuma regra que diga o monge não deve ter raiva. Faz parte do caminho abandonar aquilo que nós chamamos de nossos venenos mentais. Entre eles tem a raiva, os ciúmes, a inveja, o orgulho. Quer dizer que pode ter um monge lutando contra esses sentimentos de raiva, Claro. Sei lá, um monge ranzinza lutando contra a ranzinzice. Pode, claro. E que no convento, no mosteiro onde ele mora, os outros monges chamam ele de o ranzinza. Isso é difícil, assim, eu nunca cheguei a ver. Agora, falando de meditação, porque muita gente confunde meditar com pensar, ou elaborar um pensamento. E depois fica sabendo que meditar é exatamente o oposto, não é? É tentar limpar a mente de qualquer pensamento, ou não? Não necessariamente. Existem várias formas de meditação. Existe a meditação analítica, a meditação unidirecionada, mas principalmente o que a gente faz na meditação, que é parecido com o que você estava falando, é o fato que, antes de tudo, tirar da nossa mente os objetos externos. Então, eu não vou meditar sobre a xícara. Eu vou meditar sobre qualidades internas. E para isso você tem que fechar os olhos, digamos? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, uma forma de meditação que ninguém reconhece normalmente como meditação, é muito estranho, que eu já fiz muito no monastério, o debate. A gente estuda com o debate, no estudo com a dialética. Mas aí, sozinho? Não, com outra pessoa ou em já grupo. É em grupo. Mas o que ocorre é que você pega um assunto e vai entrando nele de uma forma que, depois de um tempo, você não vê mais as pessoas que estão à sua volta, nada mais, e se concentra naquele assunto.
e vai entrando cada vez de uma forma mais profunda nele. Isso é uma forma de meditação, você está criando familiaridade com aquele assunto, cada vez mais. Entendi. E isso é feito de uma forma física, em pé, batendo a mão, é uma coisa que... Sim, claro. Mas, por exemplo, sei lá, estou te falando assim do total leigo em relação à meditação e também em relação ao budismo. Se eu fecho os olhos para tentar me concentrar em alguma coisa, às vezes é mais difícil do que mantendo os olhos abertos. Porque ao fechar os olhos, tem quase que uma sabotagem da mente que te joga uma poluição de imagens e de coisas nas quais você não quer pensar, e são exatamente essas que vêm à cabeça. Isso acontece de uma forma geral? Claro. E como é que se evita isso? A gente tem dois principais inimigos da meditação. É o torpor mental e a agitação mental. O torpor mental, que a gente senta para meditar, pensa que está meditando, mas está meio dormindo. Isso não é meditação. Viu, Bira? Acontece muito com Bira. Tem até um filme no qual, no começo do filme, que era Samsara, e mostra uma pessoa que sai de 3 anos de retiro e parece que fumou não sei o quê, está completamente zonzo. Isso não é meditação. A meditação, a mente tem que estar clara. Então, o primeiro inimigo da meditação é o torpor mental. E o segundo é a agitação, que a gente tenta parar para focar a mente em algo e a mente ela sai andando por aí. E como é que se resolve essa parte? Isso, o primeiro passo é meditação... Isso é uma coisa que eu sinto muito. Às vezes eu quero pensar, sei lá, numa coisa ou não pensar ou abstrair, e vem um monte de coisas, não esquecer de fazer tal coisa, papapá, tererém, papapá, bloquinho do lado para anotar, pode escrever sobre tal coisa. Como é que você faz isso? Então, a primeira coisa que a gente faz é aprender a se concentrar na respiração. Porque a nossa mente se diz que ela é como uma criança. Se a gente pega uma criança pequena e leva ela no shopping ou no mercado, onde for, ela fala, quero isso, quero isso, quero isso. Aí os pais vão lá e falam, não, olha aquela outra coisa que legal. Aí depois ela já esqueceu da primeira. A nossa mente não é capaz de pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Uma logo depois da outra, sim, mas não 2 ao mesmo tempo. Quer dizer, a mente não é multitarefa, ao contrário do que se pensa. A gente tenta fazer ela ser multitarefas, mas na verdade não é. Então, o que ocorre é que no momento que a gente primeiro senta e apenas se concentra na respiração. Estou inspirando, expirando. Inspirando, expirando. E quando você diz isso, quer dizer, não é só respirar, inspirar e respirar, é pensar nisso, quer dizer, concentrar manter toda a concentração apenas nisso. Qualquer pensamento que venha, eu mando ele embora com a expiração. Aí depois disso tem o segundo passo, que quando... Mas desculpa eu estar sendo tão detalhista, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas se interessam muito, e eu também, que é o seguinte, quando você está nesse exercício, estou respirando, estou inspirando, estou respirando, você está repetindo essas palavras mentalmente, ou não? Isso, sim. Você se concentra na inspiração. O pensamento vem mesmo. Aí depois, uma coisa que talvez fique mais fácil, que é um segundo passo, quando a gente inspira, visualiza a luz branca, que inspira, que vai estar revitalizando as nossas qualidades internas, como amor, compaixão, generosidade, sabedoria. E quando a gente expira a fumaça, que se dissolve no espaço, expirando toda a raiva, os ciúmes, o orgulho, a avareza, as preocupações e qualquer outra negatividade. Você sabe que na Idade Média, tinha uma seita de monges trapistas que eles tinham só uma espécie de mantra. Eles repetiam o tempo todo a seguinte frase: o Senhor Jesus Cristo tem pena de mim. Pode se traduzir por piedade, mas acho que pena é mais fiel, como piedade, pitié, não é piété, que seria piedade, mas é pena mesmo. Senhor Jesus Cristo tem pena de mim, Senhor Jesus Cristo tem pena de mim. E passavam o dia inteiro repetindo isso, até que isso se associasse à respiração. Então, ficava quase como uma oração automática o dia inteiro, né? Senhor Jesus Cristo tem pena de mim, Senhor Jesus Cristo tem pena. Isso seria, sem que eles soubessem, uma forma de meditação ou de preparar a mente para a meditação? Claro, porque com isso o que você está fazendo é familiarizando a mente com algo, né? Você está criando porque a gente tem muitos conceitos, muitos sentimentos que a gente adoraria ter, a gente sabe que são bons, mas a gente não está acostumado a sentir. Então, no que a gente vai repetindo muitas vezes, seja uma palavra ou seja um pensamento, devagarzinho a gente vai acostumando a mente com aquilo. Então, na verdade, em todas as tradições espirituais, a meditação sempre existiu.
talvez chamada de uma forma ou outra, né? Não, inclusive no catolicismo tem os exercícios espirituais. Santo Inácio de Loyola, como era soldado, resolveu catalogar como exercício. Mas, no fundo, também é uma coisa típica das religiões orientais de ter exercícios espirituais, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que é importante sobre a meditação, eu acho que a meditação não é uma escolha, um extra na vida, mas é uma necessidade. É que nem o exercício físico. Sei. O exercício físico, se eu não faço, posso sobreviver sem ficar fazendo exercício, mas eu vou ter problemas depois pelo fato de não ter feito exercício. Claro. Como se eu ficar sempre sentando de uma forma, depois meu corpo vai acabar se adaptando àquela forma. A mente é a mesma coisa. Se eu ficar sempre pensando de uma forma, depois ela vai se adaptando àquela forma. Claro. Para mudar ela é mais difícil ainda. Então, a meditação é a forma do exercício da mente. Bom, a gente ainda tem muita coisa que falar, quero te perguntar um monte de coisas, mas antes eu quero saber o seguinte, como é que você foi descoberto como lama? Como é que descobriram que você era um lama? E eu vou anotar até uma coisa aqui para não esquecer de perguntar, porque não está aqui, mas me lembrei agora. Então você, antes pode me explicar como é que foi essa descoberta, que idade você tinha, como é que era? Então, quando eu tinha 5 anos, Lama Gangchen veio pela primeira vez ao Brasil. Na verdade, tinha o aniversário da minha mãe de 30 anos, veio um amigo dela, trazendo um casal de amigos, dizendo, olha, eles querem trazer um lama tibetano para o Brasil, você é a melhor pessoa que pode ajudar eles a organizar. Ela não fazia a mínima ideia muito bem do que era o budismo, onde era o Tibete. Ela não tinha ligação nenhuma com nenhuma. isso. Mas ela falou, tá bom. E depois de um mês, Lama Gangchen estava ao Brasil, chegou no Brasil, a gente foi encontrá-lo, e eu, desde pequeno, desde a primeira vez que eu vi ele, eu me senti muito à vontade. Com ele? Quando você conheceu? Com a pessoa dele. E eu quis dormir a qualquer custo na casa onde ele estava ficando. E depois disso, a gente teve... Isso com que idade? 5 anos. Com 5 anos? 5 anos. E depois disso, ele passou algumas semanas no Brasil, deu ensinamentos, eu sempre participei. Eu não entendia muita coisa, mas eu adorava. Ficar lá sentado o dia inteiro. Aí depois de um ano, foi aberto o Centro de Dharma da Paz, aqui no Brasil, em São Paulo. E todos os anos, Lama Gangchen foi voltando. E essa relação foi continuando. Aí, quando eu tinha 8 anos, em 90, no começo de 90, a gente fez uma viagem, junto com o Lama Gangchen, meus pais e outras pessoas, do sul da Índia até o Nepal, de uma peregrinação, por todos os lugares budistas. E nessa viagem, me foi dito por Lama Gangchen e vários outros mestres, você é a reencarnação de um mestre tibetano. Eu disse, muito obrigado. Só isso? Muito obrigado. Eu sou, pode até parecer estranho, mas eu sou e sempre fui bastante cético. Ou seja, eu acredito naquilo que eu entendo pela razão ou pela minha experiência. Perfeito. Não gosto de ficar mistificando as coisas. E aquela vez, se é a reencarnação, eu falei, tá muito bom, obrigado. Eram pessoas com quem eu tinha muito respeito que me disseram isso. Eu falei, tá bom, pode ser. Mas eu continuo minha vida, eu sempre tive uma ótima vida aqui no Brasil. Mas quando eu tinha em torno de 11 anos, claro que não foi uma coisa de um dia para o outro, me começou a vir uma pergunta. No fundo, que dizia, eu estou estudando para quê? Matemática, geografia, inglês, coisas maravilhosas, ótimas, necessárias. Mas para fazer o quê? Para ir para a universidade, conseguir um diploma. Para quê? Para conseguir um trabalho, se tudo der certo, que eu goste e ganhe bem. Quer dizer, posso dizer, vamos dividir em 2 blocos? Quer dizer, antes e depois dessa experiência, a sua vida? E depois disso, e essa experiência, ela foi mudando, a coisa foi amadurecendo. E com isso, eu me perguntei, traz uma felicidade? Porque eu via muitas pessoas que tinham um bom trabalho, ganhavam muito dinheiro e estavam muito satisfeitas. Sim. Sempre reclamando da vida. E sempre que eu via meu mestre, Lama Gangchen, sempre contente, satisfeito, sorridente, com uma estabilidade, eu falei, eu quero ser assim. Agora, tem uma coisa que eu vi aqui de identificar objetos para comprovar se é realmente a reencarnação de um lama ou não. Como é que é feito isso? Isso ocorria no Tibete, principalmente, quando eram lamas muito importantes. Então, no qual, lembramos que o Tibete era um país que era uma teocracia, né? No qual tinha o rei, que era também a posição principal religiosa, e muitos lamas tinham poderes também, de uma certa forma. E o que ocorria é que, para ter a reencarnação, tinha que ter certeza que era aquela, porque podia acontecer de ter 3, 4 meninos, se achava que podia ser um ou outro. Então, se fazia esses testes, se colocava, por exemplo, 3 objetos muito parecidos. Um era daquele lama que faleceu e os outros não. E o menino tinha que automaticamente pegar o correto.
Isso foi feito, mas é apenas feito com os lamas muito importantes. Eu não passei por isso. Sei. Pode, mas poderia... Pode acontecer, claro, com certeza. Agora, a pergunta que eu anotei aqui para fazer é a respeito de mitos e histórias que a gente sabe. Eu não duvido de nada, eu costumo dizer que se essa caneca falar para mim bom dia, Jô, eu falo bom dia, caneca. Para mim não tem problema nenhum em acreditar nas coisas. Mas cético, como você é, com o mesmo tipo de ceticismo. Eu já li muito a respeito dos famosos monges voadores do Tibete. Sim. Existe comprovação realmente disso ou é só papo? Porque quando a gente vê escrito, a palavra escrita tem uma força. Claro. Então, você lê num livro sobre narrativas, pessoas que viram um monge catando frutos nas árvores, voando e tal, aquilo tem um peso muito grande. Existe comprovação dessas manifestações? Eu nunca cheguei a ver. Eu já ouvi falar de práticas mas não é vamos conseguir voar, não é isso. Existem práticas de meditação da própria energia interna, no qual não é que se voa, mas consegue se dar saltos muito altos sentado. Não, isso sim. Isso então, não. Isso eu já vi até no programa. O salto não chegou a ser muito alto. Na realidade, parecia uma perereca. Eles saltavam isso aqui, assim. Não, mas existem lugares que se faz quando se faz esse retiro. Eu nunca cheguei a ver, mas conheço pessoas que têm mestres ou amigos que fazem isso. Se faz uma pequena casinha de retiro, completamente fechada, fecha ela completamente por fora. E ela é muito alta, para ele poder dar esses pulos. E quando, depois de um tempo de retiro, começa a se ouvir por fora, bom, o barulho dele dá aqueles pulos e cair. Volta brabo, quer dizer, não é que ele fica lá e pousa. Não, isso não. Outra coisa, você falou em teocracia no Tibete e, como uma forma política, também sujeita às tentações da corrupção. E existiam acusações de casos de corrupção dentro do autogoverno, não é, da política no Tibete. Claro. Depois até usada talvez como pretexto pelos chineses para invadir. Mas me parece que houve casos realmente de corrupção dentro desse esquema político, ou não? Com certeza, muita. E, na verdade, a gente tem que lembrar que o Tibete era um sistema feudal. Então, o que ocorria é que quem tinha o poder era principalmente os nobres e o clero, que tinha muito poder. E mesmo dentro do clero, se a gente fosse ver, tinham alguns que tinham poder e riqueza, mas a grande maioria vivia uma vida extremamente simples, né? E a corrupção sempre existiu, a luta pelo poder sempre existiu. Mas mesmo quando se fala de um Dalai Lama que presume-se que seja um santo homem e que nota-se que é um santo homem, mesmo assim ele não consegue combater uma corrupção que surge em volta, ou o que surgia, vamos falar de tempos passados? Se a gente for observar na história do Tibete, foram pouquíssimos os Dalai Lamas que conseguiram tomar o poder. Muitos deles faleceram muito jovens. Apenas quando estavam para conseguir o poder, o primeiro foi o quinto Dalai Lama, que na verdade foi o primeiro a ter o título como Dalai Lama, a ser o rei do Tibete, que era uma pessoa muito forte, de muita influência. Depois, teve o sétimo, que teve uma vida mais longa, porque ele não se meteu na política, era só para a parte religiosa. E depois teve o 13º. Os outros morreram muito jovens. E o que se diz, claro, ninguém pode provar, mas o que se diz é que ninguém queria que se metesse no meio das problemas de quem estava com o poder na mão, né? Claro, quer dizer, conseguiam fazer essa divisão. Você veio ao Brasil, agora você está lançando o quê? Você está fazendo o quê aqui exatamente? Então, eu vim ao Brasil, como eu faço todos os anos. Para mim, uma das coisas mais importantes para mim é estar compartilhando com as outras pessoas aquilo que para mim é importante. Então, eu tive uma grande preciosidade nessa vida de poder receber ensinamentos muito tradicionais. Na verdade, são poucas as pessoas do Ocidente que tiveram essa oportunidade. Então, para mim, é um grande prazer poder compartilhar isso com as outras pessoas. Isso é uma das coisas principais. Aí, eu fiz também um livro, que é Coragem para Seguir em Frente. Lama Michel Rinpoché, Coragem para Seguir em Frente, editora... Gaia. Está aqui. E uma das razões principais agora dessa vinda ao Brasil também é que a gente está fazendo uma fundação, chamada Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz.
que não é uma fundação religiosa, ela é baseada nos princípios da filosofia budista, mas é um pouco para... Estão apenas no começo, estamos assinando a ata de inscrição agora. Mas é o fato que a gente vive na nossa sociedade numa cultura com muitos aspectos violentos. Então, é de fazer a nossa pequena parte, o que a gente puder, para estar ajudando a transformar esses aspectos violentos em aspectos pacíficos. Agora, para terminar, explica para mim o negócio das cores. Que você tá com uma túnica... a túnica, como é que eu chamaria? Uma túnica, tá bom? Cada parte tem um nome diferente em tibetano, mas... Certo. Uma túnica... Você fala tibetano? Você fala... Fala. Eu fiz todos os estudos em tibetano, é como minha segunda língua. Você está de vermelho, mas tem uma faixa amarela aqui no meio. Isso é indicativo de alguma posição, de algum... Não necessariamente. No Tibete, cada monastério tem uma certa particularidade. Então, por exemplo, os monastérios dentro da tradição Gelupa, que eu faço parte, a roupa é principalmente assim. Aí você tem alguns monastérios no qual, se você terminando a parte do estudo da filosofia, quando você vai fazer tipo uma pós-graduação, você escolher um monastério, você vai vestir amarelo. Se escolher o outro, vai vestir só vermelho. E tem uns que são laranja também, não tem? A cor principalmente é o amarelo, mas pode, de vez em quando, um pouco mais alaranjado ou tal, pode ser. Mas a coisa muito interessante de ver da cor, eu nunca fui muito de ficar indo atrás da simbologia das coisas. Sim. E o budismo é mais uma filosofia de vida do que uma religião. Não existem dogmas, não existe proselitismo, né? E o que ocorreu foi que quando o budismo chegou no Tibete, a cor da veste monástica era toda laranja, amarelo, tipo açafrão. Mas no Tibete, a cor amarela era a cor só que os nobres usavam. E era uma cor muito cara, o tecido. Então, os monges, que são pessoas simples, não vão poder ficar usando a cor dos nobres e é um tecido caro. Então, se fez o bordô, que era uma cor que os leigos não usavam e que era muito barata. Aí, quando foi para a China, só para entender, na China, o vermelho era considerado a cor do desejo. E o monge não podia estar com a cor vermelha. Então, foi feito cinza. E assim foi se adaptando a cada cultura. A cada cultura. E essa túnica, você veste essa túnica ou é uma túnica só de enrolar no corpo? Ela é vestido, mas também se enrola vestindo. Tem a parte de baixo, que é um pedaço só fazendo com as dobras, com um cinto. Aí tem uma forma de um colete. E tem essa parte de cima que se enrola, que é de 6 metros. 6 metros. Bom, eu tenho muita coisa ainda para perguntar, então nós vamos para o segundo bloco com o Lama Michel Rinpoche. Tenho aqui ao meu lado Lama Michel Rinpoche. Agora, quando se fala em tântrico, lembra-se logo do negócio dos exercícios de sexo tântrico. Tudo isso também é ensinado dentro da... Não, na verdade, dentro do budismo, essa ideia de sexo tântrico não existe. O Tantra é um dos caminhos, que é chamado caminho da transformação, que a diferença é que enquanto que é o chamado caminho do Sutra, que é a outra parte, que é principalmente o caminho no qual a gente vai através da meditação, do conhecimento, que é o ouvir, compreender, meditar, é um processo muito mais, digamos, mental, de uma certa forma. E o Tantra é um método no qual a gente usa todos os recursos que a gente tem, ou seja, o corpo, o ambiente e a mente para nos direcionar no caminho espiritual. Então, aprende-se a usar as nossas energias, o do corpo grosseiro, o corpo sutil, a se relacionar de uma forma melhor com o meio ambiente, para nos ajudar no nosso próprio caminho espiritual. Existe algum conflito entre a prática do sexo e o budismo, de uma maneira geral? Não estou falando dos monges, estou falando de uma maneira geral. Não, de forma alguma. Os monges fazem um voto de castidade? Sim, os monges sim. É uma escolha pessoal, né? Os principais votos é não matar, não roubar, não mentir, não tomar intoxicantes, ou seja, substâncias que tirem a clareza da mente, como álcool e drogas, e não ter relações sexuais. Esses são os votos básicos de um monge. Depois se multiplicam em 36, 254 e tal. Sim. E, de certa forma, os básicos, tirando o das relações sexuais, são um pouco também quase que de todas as religiões, claro, né? Quer dizer, não matar, com certeza. Não roubar, enfim. E você, desculpa, você está com que idade? Exatamente? Agora faço em julho 26 anos. 26. E com uma cara de menino, parece que está... Você me lembra, sabe o quê? Os primeiros filmes do Jerry Lewis, quando ele fazia Estudantes,
um cabelinho curtinho, raspado e essa cara de criança. E eu tô vendo que você tá com seu pai, sua mãe. Quem é que tá? A sua família toda tá aí? Isso, a minha irmã também está aqui. O seu pai é monge também ou é careca mesmo? Não, é careca mesmo. Tá. Seu pai, sua mãe... E a minha irmã que está sentada do lado lá. Cadê a sua... É. Tudo bem? Que idade tem a sua irmã? A irmã está fazendo 22. Tudo bem, parabéns pelo filho, parabéns por vocês. Foi um choque muito grande para vocês quando houve essa opção do Michel? Falar aqui, Bel, pode começar. Não, você fala e depois ela não fala. foi. Não? Ao contrário, para mim sempre foi tranquilo e fez sempre muito sentido esse caminho que ele seguiu, né? E isso ligado com a minha vida. E mamãe, a mesma coisa? Bom, para mim foi porque em uma semana eu soube que ele tinha decidido ir para o monastério e que isso significava que a gente não ia mais morar juntos. Quer dizer, não o fato da opção, mas o fato da separação, com certeza foi. É, porque o amor de mãe é mais de segurar. O amor de pai é mais de... Não, o pai foi junto, a mãe Pai- ficou. Ele ficou por 2 anos comigo no monastério. Papai foi junto. Aprendeu a falar tibetano? Nesse Um tempo? pouquinho. É. Vamos falar aqui do... Bom, o livro está aqui, né? Lama Michel Rinpoche, Coragem para Seguir em Frente. Esse livro foi escrito agora? Como é que é? Ou Esse livro foi uma transcrição de uma palestra que eu dei em maio do ano passado. E foi colocado, foi editado. E tem uma parte de algumas poesias que eu tinha escrito muitos anos atrás. Eu nunca fui de poesia, mas teve um período da minha vida de 1 mês que eu comecei a escrever. E era uma forma de compartilhar alguns dos meus sentimentos. Como é que é a vida no monastério? Como é que é se há deve haver uma rotina? Claro. O monastério que eu vivi por 12 anos, quase, é um monastério, uma universidade monástica. Na verdade, é um lugar de estudo, principalmente, no qual todos os dias de manhã, às 5h30, tem uma cerimônia de rezas, que vai mais ou menos até às 7h. Aí tem o café da manhã junto, com pão